Oi, eu sou o Felipe e em 1999, Joan Murray, de 47 anos, se jogou de um avião em movimento caindo em queda livre por mais de 4 km de altura. Mas calma, ela era uma paraquedista profissional, aquele era seu 36º salto. Tava tudo bem, pelo menos até o paraquedas falhar. Ela mergulhou em direção ao chão a mais de 120 km por hora. Mesmo acionando o paraquedas reserva, ela ainda completou os últimos 200 metros com ele completamente embolado. E aí eu tenho duas boas notícias e uma má notícia. A boa notícia é que ela caiu em cima de terra fofa, e isso a protegeu da queda que poderia ter sido muito pior. A má notícia é que a terra estava fofa porque ela caiu em cima de um formigueiro, completamente inconsciente e com vários ossos quebrados, além de ter perdido alguns dentes. Já a segunda boa notícia é que ela caiu em cima de um formigueiro. É sério, essa provavelmente foi a maior sorte da sua vida, porque os médicos que trataram dela acreditam que a dor intensa causada pelas milhares de picadas venenosas das formigas forçou o corpo de Joan a disparar ondas cavalares de adrenalina, o que ajudou a manter o seu coração funcionando na marra, e foi quase um primeiros socorros até a equipe médica assumir. Ela precisou de 17 transfusões de sangue e pelo menos 20 cirurgias, mas pelo menos sobreviveu. Yi-Fei Chen, nascida em Taiwan, era apenas uma estudante na Academia de Design Eindhoven, uma das mais respeitadas escolas de arquitetura e design do mundo. Depois de atrasar um trabalho, Yi-Fei Chen acabou tendo uma discussão longa com o seu professor. Ela apenas ficou em silêncio enquanto seu tutor a repreendia. O prazo era impossível de cumprir, ela queria ter respondido, mas isso não importava agora. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las transparecer. Virando as costas para os seus colegas, ela deixou as lágrimas caírem, escondendo a sua frustração. Ela estava longe de casa, uma estudante taiwanesa na Holanda, e a lacuna cultural pesava muito sobre ela. Falar, discordar, se impor, essas coisas não eram fáceis quando você não domina o idioma. Em vez disso, ela chorou em silêncio, e as suas lágrimas eram as suas únicas armas. Mais tarde, quando suas emoções se acalmaram, ela teve uma ideia. E se ela pudesse transformar suas lágrimas literalmente em uma arma? Ela começou a esboçar o design de um dispositivo que lhe permitiria pegar aqueles momentos de vulnerabilidade e transformá-los em ação. Assim, surgiu o seu projeto que virou notícia por vários lugares, a pistola lacrimal. Basicamente, havia uma base de silicone colocada bem abaixo dos olhos para capturar todas as lágrimas. O líquido, então, ia para dentro de um recipiente, onde passa por um rápido congelamento com nitrogênio líquido. As lágrimas, então, são congeladas no formato de um projétil, que pode ser literalmente atirado alguns momentos depois. Segundo ela, a pistola lacrimal não era sobre vingança, era sobre libertação, sobre encontrar uma arma quando as palavras falhavam. Por meio do seu design, Yi-Fei transformou a sua vulnerabilidade em força, mostrando que até mesmo as lágrimas mais silenciosas podem fazer uma declaração poderosa. Então, agora vamos falar de pinto. Você provavelmente já deve ter ouvido alguém dizer que bom mesmo era antigamente, quando as mulheres não eram tão vulgares e promíscuas. O que você talvez não tenha ouvido ainda é quando surgiu o primeiro vibrador. Pois é, foi alguns milhares de anos atrás e envolvia enfiar abelhas na xereca. Pelo menos é o que diz uma lenda sobre a Cleópatra ter colocado abelhas dentro de uma cabaça, e eu disse cabaça, para criar um brinquedinho que a satisfizesse através da vibração dos insetos. Mas hoje a gente já sabe que isso não passa de uma lenda, e até fisicamente impossível, porque as abelhas param de voar quando tá escuro. O verdadeiro primeiro consolo, ou pelo menos o mais antigo que conhecemos, é esse aqui, e foi feito há mais de 30.000 anos. Antes mesmo de agricultura, pecuária, escrita ou até roda. A coisa feita de siltito polido foi encontrada em uma caverna no sudoeste da Alemanha. Na verdade, não dá para afirmar que mulheres, ou talvez até homens, vai saber, usaram essa peça para se satisfazer, mas é no mínimo sugestivo ele ter esse formato com 20 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura e até o desenhozinho da glande. A história da pequena sereia é linda, né? Um príncipe quase morre e uma polva gorda morta. Depois a história termina em zoofilia. Mas sério, a história real das sereias não é muito diferente. Alguns acreditam que a lenda surgiu por causa de marinheiros presos no mar tendo um encontro com belugas e se apaixonando. E aí você deve estar se perguntando, eu sei que marinheiros ficavam sedentos pelos dias e semanas, às vezes até meses em alto mar, mas que eles se atrairiam
por isso. Bom, é que sim, as belugas são essa coisa estranha que parece feita de borracha, mas isso é uma beluga vista de baixo. E eu sei que é tentador achar que isso são joelhos, mas não são. O mais perto de joelhos que os cetáceos têm são pequenos ossos que são restinhos de pernas do passado. Isso aqui são bolas de gordura. Mas a verdadeira origem das sereias com certeza não é essa. As criaturas surgem como uma espécie de cópia das sirenes da mitologia grega. Uma criatura meio mulher e meio pássaro, mas que já tinha a característica da voz encantadora. Tem muitos animais com capacidades cognitivas fascinantes no fundo do mar, mas é inegável, os polvos são tipo os Einsteins do mundo dos invertebrados. Até porque, melhor do que um cérebro, só 2 cérebros. E melhor que 2, que tal 9? Na verdade, a anatomia do polvo é tão única que parece quase alienígena. Ao contrário dos humanos, que dependem de um único cérebro, o polvo até tem um cérebro central entre os olhos, mas também tem mais 8 cérebros menores localizados nos seus membros. Ou seja, cada tentáculo do polvo funciona de forma semi-independente, permitindo que ele processe informações sensoriais e controle o movimento sem entrada constante de informação no cérebro central. Esse sistema nervoso descentralizado é crucial para gerenciar um corpo altamente flexível e complexo como o do polvo. Em média, as espécies vão ter cerca de 500 milhões de neurônios, um pouquinho só atrás dos seres humanos, que tem 86 bilhões. Os polvos ainda assim estão no mesmo nível de alguns mamíferos em capacidade cerebral. Cada tentáculo vai ter cerca de 40 milhões de neurônios, representando 2/3 da CPU do bicho. Em um experimento conduzido pelo neuroetologista German Sumbre, os pesquisadores conseguiram dar uma de Dr. Frankenstein e meio que reanimar o tentáculo de um polvo ao estimulá-lo eletricamente, fazendo-o voltar a se mover com os padrões como se ainda estivesse conectado ao corpo, indicando que o tentáculo é, de fato, meio que uma entidade própria. Basicamente, o cérebro central do polvo é responsável por decisões de nível superior, como decidir procurar comida, por exemplo. Uma vez que o cérebro central envia um comando geral, os tentáculos assumem o controle. Cada tentáculo reúne seus próprios dados sensoriais e de posição, processa essas informações e ajusta seus movimentos, enrijecendo ou relaxando diferentes partes do membro. O tentáculo continua a enviar informações importantes, como a localização da comida, de volta ao cérebro central para informar decisões maiores. Mas esse sistema nervoso parcialmente descentralizado permite que o polvo reaja de forma rápida e eficiente em seu ambiente, gerenciando seus membros flexíveis com um nível de autonomia que é único no reino animal. Esse aqui é o Alexandre Vatemer, e quando tinha 7 anos, ele descobriu a paixão pelo ventriloquismo, e desde então passou a desenvolver várias vozes diferentes que ele usava em suas apresentações por toda a Europa. Mais tarde, ele chegaria a se apresentar até mesmo para a rainha Vitória e para o imperador Nicolau II da Rússia. Ao se aproximar da idade adulta, ele decidiu se formar como um cirurgião. 2 funções muito perigosas de se ser ao mesmo tempo, principalmente quando você é maluco o suficiente para juntar as duas coisas. Aos 16, ele já era assistente médico e era considerado um aluno exemplar, mas teve que seguir na carreira de ventrículo porque teve o seu diploma negado. E por um motivo até entendível. O moleque insistia em fazer os cadáveres falarem. Ele insistia em usar os corpos no necrotério como bonecos de ventríloco, o que chateou um pouco os professores. Pombos estão por toda parte, são praticamente uma peste. E a pior parte é: a culpa é nossa mesmo. Hoje existem mais de 400 milhões de pombos no mundo, mas esse que a gente vê nas ruas descende de uma versão selvagem do animal. Uns 10 mil anos atrás no Egito e no Iraque, que na época era a Mesopotâmia, os seres humanos começaram a atrair e capturar pombos para comer mesmo. Mas foi um bom tempo depois que descobrimos que eles eram ótimos para mandar mensagens. Desde 3 mil anos atrás, pelo menos, quando não servia mais para comer e nem para comunicação, nós simplesmente abandonamos. E foi assim que o bicho se espalhou por toda parte. Na natureza, o animal vive no alto de montes. Na cidade, o topo de postes e prédios é perfeito. Nós nutrimos um relacionamento de dependência com a espécie por tanto tempo para depois abandoná-la e considerar uma peste, algo nojento que precisa ser exterminado. Pensa nisso da próxima vez que vir um pombo com aquele pé tudo fudido. Mas vem cá, se você tiver Parkinson e também for tetraplégico, você ainda tremeria? Eu sei que você provavelmente nunca fez essa pergunta, mas eu vou respondê-la aqui. A doença de Parkinson ataca os neurônios e os receptores nervosos no cérebro, interrompendo o ciclo natural de morte e renovação celular. À medida que envelhecemos, esse processo desacelera, e é por isso que é comum idosos com pequenos tremores e fraqueza muscular. Mas em pacientes com Parkinson, ele decai rapidamente. Então, é óbvio, se o seu cérebro
para de se comunicar com os seus músculos, como nos casos de tetraplegia, não dá para ele se comunicar mal e causar o tremor. Os neurônios, que basicamente são as células responsáveis por enviar sinais para controlar o movimento muscular, ficam prejudicados. Isso leva a esses problemas como tremores e rigidez, porque os neurônios não conseguem mais produzir dopamina o suficiente. E essa é a palavra-chave. Dopamina, um neurotransmissor que ajuda a regular o movimento. Enquanto o resto do cérebro permanece relativamente intacto, a deterioração dos neurônios relacionados ao movimento cria uma desconexão entre mente e corpo. Ou seja, diferentemente da maior parte das doenças neurológicas, onde a pessoa perde parte dos sentidos, como o Alzheimer, por exemplo, os principais sintomas são relacionados ao corpo. Ainda assim, a deterioração da psique do paciente vai chegar eventualmente. Os sintomas neuropsiquiátricos na doença de Parkinson são diversos e variam de depressão, ansiedade, apatia, a psicose e transtornos de controle de impulso, fazendo a pessoa ter dificuldade de controlar os próprios desejos. E o pior, as terapias disponíveis acabam perdendo eficácia ao longo do tempo. Mais outro impacto do Parkinson é a perda de terminações nervosas que produzem norepinefrina, uma substância química responsável por regular funções corporais vitais, como a frequência cardíaca e a pressão arterial. E é aqui que pessoas com Parkinson, que mexem demais os músculos de forma desordenada, se encontram com os tetraplégicos, que não mexem músculo nenhum. Alguns pesquisadores suíços estão desenvolvendo técnicas que podem ser revolucionárias no tratamento de ambas. Eles estão adaptando a estimulação elétrica epidural, uma técnica inicialmente projetada para pacientes com lesão medular. Embora a comunicação entre o cérebro e a medula espinhal permaneça intacta em pacientes com Parkinson, a perda progressiva de neurônios produtores de dopamina dificulta a mobilidade. O dispositivo neuroprotético usado nesse tratamento substitui o papel do cérebro, estimulando diretamente os neurônios da medula espinhal para gerar o movimento, sem precisar ficar esperando a boa vontade dele de mandar a dopamina. Ele vira uma espécie de atravessador. Só que não é tão simples. O processo começa com a criação de um mapa personalizado da medula espinhal do paciente que orienta a implantação precisa da neuroprótese. É preciso identificar individualmente cada pedaço da comunicação entre músculo e cérebro. Sensores sem fio detectam a intenção do paciente de andar e acionam o neuroestimulador para ativar os neurônios nas pernas. Esse intermediário basicamente restaura os movimentos naturais de caminhada, mesmo em pacientes que perderam grande parte da sua função motora. O dispositivo neuroprotético usado nesse tratamento substitui o papel do cérebro, estimulando diretamente os neurônios na medula espinhal para gerar um movimento, sem precisar ficar esperando a boa vontade dele de mandar a dopamina. Só que não é tão simples. O processo começa com a criação de um mapa personalizado da medula espinhal do paciente que orienta a implantação precisa da neuroprótese. É preciso verificar e identificar individualmente cada pedaço da comunicação entre músculo e cérebro. Esse intermediário basicamente restaura os movimentos naturais, mesmo em pacientes que perderam grande parte da sua função motora, seja por tetraplegia, seja por Parkinson, quase como uma telefonista dos músculos. Em um estudo publicado na Nature, um paciente que mal conseguia andar há 30 anos desde o seu diagnóstico, agora consegue inclusive fazer caminhadas de 5 km sem parar, após usar o dispositivo por quase 2 anos. Só que é aquilo, né? Apesar do tratamento já ser usado para tetraplégicos, a ciência em relação ao Parkinson está só no começo. Os pesquisadores enfatizam que esse estudo é uma prova de conceito, exigindo mais testes em pacientes antes que possa ser considerada uma opção de tratamento viável. Vai precisar ser feito muito mais vezes, assim como nas próximas semanas vai ter muito mais outros fatos inesperados. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Fui!